Quero só fazer justiça ao texto que foi publicado pela revista Veja, mas para confrontar inclusive a informação ou a dúvida do Cristiano Beraldo, uma parte do texto diz o seguinte, que o comando tratou de se preparar para receber eventuais presos por ordem do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma parte, uma menção ao Supremo Tribunal Federal. Não, mas se preparar por ordem? Não, imaginando no avanço do processo, creio eu, né? Isso mas quem vai preso é na justiça militar, quem vai preso no quartel é na justiça militar. Tá vendo a confusão? Quer dizer, sim, talvez tenha uma imprecisão aqui, só estou trazendo a informação redigida. Daí tem uma aspas de uma fonte não identificada pela reportagem e eu vou reproduzir essa fala dessa fonte graduada do Exército à revista. Abre aspas, a gente precisa se preparar. Pela antiguidade da pessoa presa, é preciso que a gente tenha uma estrutura melhor, até porque sofremos inspeção do Supremo Tribunal Federal logo após as prisões, fecho aspas, essa fala da fonte, um militar que conversou com a reportagem da revista Veja. Quer fazer um complemento, Beraldo? Não, assim, essa fala deixa ponto de interrogação no ar, quer dizer, que eu saiba, existe a justiça militar. A justiça militar se encarrega dos julgamentos envolvendo militares. Este caso específico que estamos falando agora é que envolve o Supremo Tribunal Federal. Isso não é algo usual, Zé Maria até pode me corrigir se eu estiver errado. Então, para que o STF seja mencionado por essa fonte como um ente de preocupação, obviamente se está falando deste julgamento, ou seja, a sentença está dada. Agora, a sentença está dada pelo próprio Exército, já há informação que a sentença ali já vai num determinado caminho, eu não sei o que acontece, mas que essa notícia é complicada demais para o equilíbrio, aquilo que a justiça deve representar, ela é. Não, suscita dúvidas, não há... Concordo contigo. Você, José Maria, o que é preciso trazer nesse debate também as informações aqui destacadas por essa fonte da revista? A justiça militar, ela é aplicada para crimes militares, né? Não é só para o militar, mas crimes militares. E já houve, eu acho que 3 vezes, uma tentativa de levar alguns processos desses para a justiça militar e o Supremo, que é o órgão máximo, né, da justiça no Brasil, acima de todos os outros, decidiu que não, que vai ficar mesmo no Supremo Tribunal Federal e que não se trata de um crime militar. E a inspeção, na verdade, quando o Supremo determina a prisão, e por se tratar de militar, o próprio Supremo já coloca à disposição dos quartéis aquele preso, ele tem que ficar numa sala de comando, né? São prisões especiais, assim como o policial militar que fica preso, ele fica preso nos quartéis. Faz parte da estrutura dos quartéis também as prisões, e prisões administrativas. No quartel se prende administrativamente, porque alguma alteração interna e tal, se prende administrativamente. Então, existem prisões. Esses casos têm que adequar a prisão a uma possibilidade. E pelo que eu fiquei sabendo, já existem lá as condições, né? Se o Supremo determinar, já existem todas as condições, a não ser que haja uma determinação expressa. Olha, esse preso tem que ficar assim, assim assado, ou porque ele tem um problema de saúde e tal. Aí é uma determinação expressa. Por exemplo, não existe nenhum caso concreto, mas se houver problema de saúde e o Supremo determinar uma prisão e com cuidados militares, vai para um presídio militar que tenha assistência médica. Então, depende da determinação da prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Mas os quartéis já têm. Porque dá a impressão, não escreve, mas dá a impressão de que já estão contando com a possibilidade de prisão de generais. E isso não existe. Não existe. Mas existe a possibilidade, mas não a determinação de prisão. E o que eu mais ouço, e aí, vão prender o Bolsonaro hoje, durante o depoimento, né? Então, assim, instalou-se no país um clima muito diferente, um clima muito esquisito. Pelo que eu sei, por determinação do Supremo, uma decisão recente do Supremo,
é de que a prisão só se dá depois do transitado em julgado. E não tem ninguém condenado ainda e nem réu. Não há nenhum réu nessa história. Está na fase de inquérito. Não, mas o Mota lembrou há poucos programas, né? Poderia ser decretada uma prisão preventiva, né? O que anteciparia todo esse processo defendido por você. Você falou em clima estranho, né, Zé Maria? Mas a gente tem visto, né, Mota, coisas estranhas, mas que acabam preparando um cenário. É uma publicação toque, toque, toque aqui, são pessoas se manifestando acolá na rede social. Isso que o Zé Maria trouxe, será que tal pessoa vai ser detida durante o depoimento? Enfim, são muitas informações bagunçadas que acabam atrapalhando talvez as avaliações das muitas pessoas envolvidas, talvez inclusive dos jornalistas, mas parece uma tentativa de querer acelerar o necessário processo legal, né, Mota? Acho que seu microfone está fechado, Mota. Perdão, é que eu dei uma tossida aqui. É exatamente o que o Alan Dershowitz descreve no livro dele, né? Vocês vão lembrar, tem um capítulo do livro dele em que ele fala sobre aquela batida que o FBI deu na mansão de Trump, na Flórida. E o Alan Dershowitz diz o seguinte: para que fizeram aquela busca e apreensão? O procedimento normal é mandar um ofício, né? O FBI notifica, devolve os documentos, por favor. Se a pessoa não devolver os documentos, então pode-se determinar uma busca e apreensão. E aí o Alan Dershowitz, ele mesmo responde a pergunta dele. Ora, por que você faz uma busca e apreensão? Você pega um montão de coisas, né? Você pode pegar, por exemplo, um telefone celular que tem informações ali que você não pode usar legalmente. É proibido. Nos Estados Unidos eles respeitam a Constituição sério mesmo. Mas você pode dar por baixo do pano para aquele jornalista amigo seu que tem aquela coluna naquela revista, e aí ele publica lá como fonte anônima, aquilo se espalha, vira um rumor, e você consegue dessa forma criar um clima contra, prejudicar um adversário político. Veja, isso aqui não é elucubração do Roberto Mota. Isso aqui está no livro do Alan Dershowitz, um advogado americano, e ele fala da perseguição que está acontecendo nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump. Portanto, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Até quando a gente comenta esse tipo de informação, porque tudo isso tem um significado muito grave, meus amigos. Tá? Quando a gente não pode falar levianamente, né, de coisas como essa, estão pintando a cela, reformando para receber generais. Porque tem um país inteiro ouvindo isso. O Brasil tem uma história cheia de conflitos. É como o Cristiano Beraldo disse, está na hora da gente crescer, está na hora da gente superar isso, está na hora da gente amadurecer, está na hora das leis nesse país valerem para todo mundo da mesma forma. Está na hora das pessoas terem responsabilidade com os seus atos, mas também terem consciência dos seus direitos. Então eu acho que é por aí.